E aí, jovem, beleza? Tá começando mais um Black Hill Ninja. Hoje a gente vai falar da dúvida do L. Romano. Ele está com uma dúvida que é a seguinte: ele precisa exportar dados de um banco de dados, só que ele não quer fazer isso o tempo todo, porque ele sabe, quando a gente está trabalhando com banco de dados e você fazer acesso o tempo todo, você onera a base de dados, você onera o servidor em que ele está, e ao mesmo tempo demora mais, porque você tem que fazer aquela conexão o tempo todo, é ruim, não é muito prático. Então ele quer solucionar esse problema, não precisando fazer isso toda vez que ele vai rodar o fluxo. A gente vai trabalhar uma solução para isso, que na verdade é uma forma de você dar uma volta nesse problema, tá? E aí você consegue trabalhar de uma forma mais leve, consegue fazer mais tranquilo seu trabalho desenvolvendo sem precisar ficar onerando a base o tempo inteiro. A gente vai aproveitar isso para também trabalhar um pouco outras opções que o Alteryx tem, que muitas vezes não são muito exploradas. E a gente vai dar uma olhadinha em como é que funciona para você poder fazer a exportação de arquivo com os seus dados dentro dele já no fluxo. Tá? Então vem com a gente, vem comigo aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que faz isso. Hoje a dúvida não é tanto sobre desenvolvimento, mas é uma dúvida muito importante. Eu vou aproveitar para falar algumas outras coisas sobre como que a gente consegue utilizar outras opções do Alteryx além das ferramentas que a gente vê aqui disponível para a gente, tá? Então, para começar, vamos falar um pouco da dúvida propriamente, que é como é que ele faz para poder pegar os dados que estão lá na base de dados, botar em algum lugar para não ter que ficar fazendo a conexão toda hora, que muitas vezes acaba sendo demorado pela conexão em si. Então, a solução para isso é bem simples, na real. Você vai ter lá o seu acesso do banco de dados. Eu não tenho nenhum banco de dados aqui para mostrar agora, mas vai ser um simples input e output. Você vai colocar o seu input aqui com a sua conexão, com o seu banco de dados, você vai fazer uma vez. Vai colocar um output logo na sequência e vai salvar o seu output com essa extensão YXDB. Coloca com YXDB em algum lugar na sua máquina, coloca em qualquer lugar, como teste, e depois você coloca o seu input para rodar nas próximas vezes, pegando desse YXDB que você salvou, que vai ser um espelho do seu banco de dados naquele momento em que você pegou os dados, tá? Você conseguir trabalhar sempre com aqueles dados ali sem precisar ficar fazendo essa conexão toda vez que você roda o seu fluxo. Agora, a outra coisa que é interessante da gente falar aqui beleza, você agora conseguiu fazer isso, você já tem esses dados do seu banco de dados localmente, você não precisa mais ficar fazendo toda hora essa conexão. E aí, agora como é que eu faço se eu quiser pegar esse fluxo e passar para outra pessoa? Eu tenho que passar esse fluxo e passar o arquivo que eu criei, YXDB, para ele também? E aí, vamos dizer que esse meu input aqui, que poderia ser o YXDB lá do seu banco de dados, digamos que você quer passar essa entrada para a pessoa que você quer compartilhar também, além do fluxo, para que ela possa utilizar esses mesmos dados que você está utilizando, sem ter aquele risco de você passar a pessoa achar que está usando o mesmo arquivo que você como input e, sei lá, ela pegou uma versão diferente de você e por isso que o fluxo de vocês não chega nos mesmos resultados. Então, como é que eu faço para passar exatamente o que eu estou trabalhando? É o seguinte, você vai vir aqui, o seu fluxo está aqui, é bonitinho, você construiu o seu fluxo. Você vai vir aqui em Options e Export Workflow. Quando você faz esse Export Workflow, ele vai aparecer essa telinha para você, ele vai perguntar aqui aonde você quer salvar o seu fluxo. E aqui ele vai dizer quais são os assets do seu fluxo, ou seja, quais são os ativos que o seu fluxo tem. E aí você vai definir aqui o que você quer que vá junto com o fluxo que você está exportando. Aqui ele já deixou aqui marcado para mim por definição o meu input, que é esse CSV. Ele já deixou marcado, mas se eu quiser exportar sem esse CSV, é só desmarcar. Como eu quero exportar com o CSV, que é a minha fonte de dados, eu vou deixar marcado.
Mas se tivesse mais arquivos aqui, mais ativos que eu não quisesse, fosse só esse ativo que eu quisesse, era só eu desmarcar os outros e deixar apenas esse. Tá? Outra opção interessante aqui também é o lock, que você consegue também travar o seu fluxo, tá? Então aqui você consegue fazer com que, se você precisa proteger, né, o know-how do seu aplicativo, você precisa proteger esse desenvolvimento para que outras empresas não possam visualizar como foi desenvolvido caso alguém acabe levando esse aplicativo para fora. Aqui no lock você consegue configurar para que você faça esse travamento e só quem está ali dentro do seu grupo de usuários, seu grupo de licenças, consiga utilizar, tá bom? É aqui que você faz isso. Então vamos lá, vamos fazer o output então desse arquivo desse workflow com esse arquivo de input, tá? Eu vou selecionar aqui no browser um lugar para ele ficar, vou botar aqui no meu desktop como teste, vou dar um save aqui e pronto, eu vou colocar aqui save. Você vê que ele vai te dar uma mensagenzinha falando que foi exportado com sucesso. Você pode dar OK, simplesmente, ou vir aqui no Show in Folder. E aí você vai perceber que você vai ter salvado um arquivo que vai ter uma extensão diferente, tá? Que é esse package aqui. O package nada mais é do que uma extensão que é similar ao zip, tá? Ao rar, ao zip, ao 7-zip, enfim, que é um pacote que lá dentro vai ter o seu fluxo e vai ter todos os ativos que você colocou para irem junto com o fluxo. Então, se você pega esse pacote e joga para dentro do Alteryx, você vai ver que ele vai perguntar aqui, ó. Esse arquivo que você selecionou é um pacote, você quer importar? Sim, eu quero importar esse pacote. Ele vai me falar aqui tudo que tem dentro desse pacote. Vai falar que tem o meu fluxo, com esse nome aqui. E aqui ele está dizendo a estrutura de pastas que tem lá dentro. E qual o arquivo que tem aqui também, além do fluxo, que é o CSV, que é o meu input. Tá? Você colocando import, você vai receber outra mensagem aqui perguntando se você já quer carregar o fluxo ou se você quer fechar e foi só para importar mesmo. Se você der yes, ele vai abrir aqui o fluxo. Você vê que ele abriu, é o mesmo fluxo de antes. Se você olhar na pasta em que estava o package, você vai ver que ele agora criou uma pasta aqui dentro. Essa pasta vai ter o seu fluxo e dentro dele vai ter aqui o seu arquivo de input, tá? Assim, você consegue passar para o seu usuário, passar para o seu colega de trabalho, enfim, para outra pessoa, o seu fluxo junto com o arquivo que ele vai ser utilizado. E no seu fluxo, você já não vai precisar que a outra pessoa aponte esse outro arquivo. Essa pessoa não vai precisar fazer isso, tá? Porque aqui o fluxo já vai estar com o endereço no input apontado para esse arquivo que você passou dentro do package. E aí já vai estar seguro que a pessoa vai estar usando os mesmos dados que você. Outra coisa interessante também de você fazer é que às vezes acontece quando você está trabalhando com fluxos em que tem macros e dentro dessa macro tem outra macro, às vezes acontece de no momento de você exportar não aparecer aqui nos seus ativos essas macros que estão dentro das macros, tá? E por consequência disso, acaba que o seu fluxo, quando chega na outra pessoa, não consegue rodar porque ele vai ter uma macro, mas ele não tem na máquina dessa pessoa a macro que estaria dentro dela. E aí ele dá erro, não consegue funcionar direito. Como você consegue solucionar isso também? Você aqui nas opções em User Settings e Edit User Settings, você também tem várias opções legais, tá? Uma opçãozinha legal aqui é no Advanced, você tem aqui esse Display Asset. O Display Asset ele fica sempre desmarcado e você coloca aqui para marcar. Salva. Quando você faz isso, algumas ferramentinhas, como o Input, por exemplo, vão ganhar esse ícone aqui, ó, que é o Assets. Nesse ícone aqui, você vai conseguir ver todos os assets, né, todos os ativos que tem dentro desse seu fluxo.
Então, se tem algum ativo que você gostaria que tivesse aqui e não está, como por exemplo essa macro dentro da macro que eu falei, você pode vir aqui em Add File e procurar isso na sua máquina e adicionar aqui nos seus ativos. Quando você adicionar aqui, na hora de você exportar, ele já vai aparecer lá na sua lista de ativos, coisa que ele não estaria aparecendo antes. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, que nesse vídeo você tenha aprendido agora como você faz para compartilhar os seus dados, os seus arquivos de input, output, se precisar, macros, enfim. Tudo que você tem no seu fluxo com outros colegas de trabalho, com lugares em que você precisa formalizar aquele fluxo. Então agora você já sabe como é que você faz isso. É interessante também depois você dar uma olhadinha um pouco melhor em como é que faz a parte de proteção naquele lock que eu mostrei lá. E aí você vê também, caso você precise ter esse tipo de proteção nos seus fluxos, nos seus desenvolvimentos, tá bom? Então é isso, gente. Novamente, como sempre, fica aquele abraço, mas não esquece, passa lá na comunidade. Se você tiver uma dúvida, a gente vai estar lá solucionando as dúvidas. Tem muita gente boa lá que está sempre olhando. Eu estou lá, tem várias pessoas lá, tem aces brasileiros que estão lá também olhando. Então fica tranquilo que o que você postar vai ter gente tentando te ajudar. Beleza? Então é isso, minha gente, e até mais.